Pessoa que só chega no aeroporto atrasada, já preparada pra correr pra segurança, enquanto o cara termina de fazer os negócios aí do meu excesso de bagagem. Haha, Caroline não tem jeito. E aí, galera de cowboy, aqui estou eu mais uma vez no aeroporto, dessa vez voltando para o Brasil. Gente, vou falar pra vocês que eu não queria voltar agora não, mas eu preciso voltar, coisas. Não falei pra minha família que eu tô voltando hoje. Na verdade, eu não tô voltando hoje. Eu tô indo pra Delhi e eu mudei minha passagem um dia pra eu tentar ir em Agra amanhã, ver o Taj Mahal. Então, se der certo, vocês vão assistir esse vlog. E aí, na madrugada de amanhã, eu embarco pro Brasil. E eu tô pensando aí se eu conto a minha família que eu tô voltando ou não. Dessa vez eu não tentei trazer o teclado aqui em cima, até porque eu tô trazendo mais mal do que de quando eu vim. Já despachei logo de uma vez. E é isso aí, galera. Let's go, vou voltar pra casa. Eu não sei se dá pra ver, mas é por isso que geralmente eu só bebo café com leite aqui na Índia, que é o que eles chamam de café normal. E aí, se você quiser café preto, que é o normal pra gente no Brasil, você tem que falar café preto. Porque olha só como é ralo, gente. Aí eu já vou acrescentar um creminho, né? Vai ficar melhor, vai dar uma salvada. Ai meu Deus, eu tô sempre sentando no chão dos aeroportos, gente. Tem condições. O avião não tinha lugar pra carregar o celular, né? Eu acho isso muito estranho, porque até ônibus, assim, ônibus de viagem, tem lugar pra carregar o celular e a gente pega uns aviões que não tem lugar pra carregar o celular. Daí eu desci com 1% de bateria. Fui atrás de caçar uma tomada, muito difícil. Eu achei uma aqui. Cadê? Aí tô sentada aqui no chão, meus bagagens estão aqui. E vou ficar sentada bem uma hora aqui no chão até meu celular carregar. E é isso aí. Eu tô em Delhi agora. Eu não sei se eu falei isso pra vocês em algum outro vídeo. Eu fui de Delhi passar um tempo em Mumbai, fiquei uns meses em Mumbai. E como o meu ticket pro Brasil era de Delhi, eu voltei pra Delhi agora. E é isso, vou esperar meu celular carregar pra sair do aeroporto. See that, my friend Sumit is doing homemade samosas for me, guys. Here the potato thing. This is my favorite Indian food, samosa. Really, really. Guys, very good. Very good. Oh my god, so crowded. Yeah, it's so crowded. São 6 horas da manhã e as novinhas estão no clima. Bom dia! Bom dia! Ai, gente, eu tô muito feliz. São 6 horas da manhã, realmente. E a gente tá indo pra Agra pra ver o Taj. Eu confesso que eu tava meio desanimada. Embora eu tenha mudado minha passagem só pra poder ir pra Agra. Porque uma série de fatores eu estava indo sozinha, mas meus amigos quiseram vir comigo e eu tô muito feliz e eu tô muito animada. Ai, gente, eu tô muito animada. Welcome to Taj Mahal Station. Lá na entrada por causa do Covid e tal. E a gente tem que comprar online. Eu espero que dê tudo certinho. Já pensou? Chegando até aqui, não vou entrar porque, né? Tudo de vez. Ele vai ter que comprar online? É amiga. Estão
perto do Taj. Eu acho que a gente tá perto do Taj. A gente trouxe uns sanduíches e estamos comendo antes de entrar, porque não pode entrar com comida. Vou falar uma coisa pra vocês. É diferente. Acho que em todos os monumentos aqui na Índia é diferente o valor que o estrangeiro e que o indiano paga pra entrar. Eu vou checar depois quanto foi que os indianos pagaram, mas pra mim é tipo 1.200 rúpias. Pra eles é a metade ou menos da metade. Todos os monumentos que eu fui era tipo assim. Todo mundo com o celular pronto. Não são nem 9 horas da manhã ainda, já tá muito calor, gente, misericórdia. Vi por volta de meio-dia, impossível. Mas então senta que lá vem a história, vamos falar sobre o Taj. O Taj foi construído entre 1632 e 1653? Não tenho certeza. Eles não têm uma data específica sobre o término da construção da obra, porque tem um mausoléu, né? E aí tem uma mesquita do lado, e do outro lado tem uma coisa que eu esqueci o nome, que foi um prédio construído só para equilibrar mesmo, porque tudo é bem assimétrico aqui, né? E o Taj Mahal é um mausoléu que o imperador Shah... What's the name? I forgot the name. Shah Jahan. Ele construiu em homenagem à esposa dele, que era chamada de Mumtaz Mahal, que significa joia do palácio. E quando ela estava dando à luz ao 14º filho deles, ela morreu. E como ele amava muito ela, ele construiu o Taj Mahal. O Taj Mahal é construído em volta do túmulo dela, que fica no centro. E depois que ela morreu, ele foi meio que, né, ficou doente, calma. E em certo momento ele ficou doente, os filhos dele tomaram o poder. E aí um dos filhos dele meio que mandou ele pro exílio no Forte de Agra. E de lá ele ficava olhando pro mausoléu. E daí quando ele morreu, o filho dele colocou ele ao lado do túmulo da Mumtaz Mahal. E aí essa é a única parte do Taj Mahal que não é simétrica, porque o túmulo dela fica no centro e aí ele colocou o dele assim no lado. E essa é a única parte que não é simétrica aqui. E meu amigo tá tirando foto minha. Vamos lá. Essa é a entrada, ela é construída nesse material vermelho que era muito comum na época. E aí o Taj Mahal foi construído em branco, tipo meio que, né, uma construção especial mesmo, porque geralmente os mausoléus eram construídos nessa cor vermelha. What? E aqui estamos, meus amigos, o Taj Mahal. Ó, vocês podem ver, tem esse lagozinho bem no meio e a construção ela é toda simétrica. E tá lotado. Hoje é sábado de manhã. Ai, gente, eu consegui, eu vi o Taj! E essas são as duas construções que tem do lado. Um deles é uma mesquita e o outro eu ainda não lembrei o nome. E, ó, como tem a mesquita, eles construíram o outro para ficar equilibrado. Os dois lados de uma construção. Let's go, let's go! E como ele construiu em homenagem à esposa, o Taj Mahal é considerado a construção que é uma das maiores provas de amor do mundo. Estamos aqui. Muita gente vem aqui pra... Ai, a luz estourou, Taj, que triste. Fazer pedidos de casamento, pedidos de namoro, etc e tal.
Meus amigos estão dizendo que o nome desse mármore é Sun what? Sangmarmar. Sanmarmar, que supostamente tem que, quando tá na lua cheia, ele brilha, né? Eu não sei se a gente pode visitar o Taj à noite. The Muslims. So we cannot go inside the mosque? No, right? Para entrar no mausoléu a gente tem que usar esses protetores de sapato ou então tirar os sapatos. Mas eu não tô vendo nenhum lugar em que a gente possa deixar os sapatos aqui. Tá todo mundo colocando a proteção mesmo. 10 rupias que o cara tá cobrando pela proteçãozinha. Aqui nas paredes tem partes do Alcorão escrita. Tem uns desenhos florais. Não tem nenhum desenho assim com representação humana, nem nada, né? Porque como muçulmanos eles não acham isso certo. Eu não sei o que está escrito, mas são trechos do Alcorão. This is the back side of Taj Mahal. Esse é o rio Yamuna River. Existe uma história, assim, uns boatos de que o imperador pensava em fazer um Taj Mahal negro para ele, do outro lado do rio. Porém, não se sabe se é verdade. Antes do filho dele prender ele no exílio, né? Tem uma coisa ali que a gente, né? Não sabe. Acho que aquele ali é o Agra Forte, de onde ele olhava pro Taj Mahal, que é onde ele tinha enterrado a amada dele. Lá dentro só tem 2 túmulos. E é isso, galera. Tchau, Taj. Tchau, Índia. Daqui a algumas horas. Can you do the light thing again? Eles estão explicando que quando é mármore de verdade, você pode botar na luz e aí acontece isso, né? A luz transpassa bem numa luminária. Olha dos souvenirs. Sobremesas indianas, gente, tem uma coisa em algumas sobremesas específicas que me lembra muito detergente. É muito estranho, as sobremesas refrescantes que eles falam lembra muito detergente. Mas enfim, a galera veio provar uns doces aqui que é feito ou de alguma coisa que eu não entendi, e a outra coisa é abóbora branca. Daí eles misturam com outras coisas e fazem esses doces aqui. Esse tal de peta. Sinceramente eu não gosto de abóbora e eu não tô com coragem de provar os doces aqui. Mas enfim, doce de abóbora, que aqui em Agra tem bastante abóbora, que meu amigo disse. É isso. Comprando bolso não tem bolso, é isso. Quando a gente chegou na estação de trem, a gente pegou um rickshaw, esse cara aqui. Tipo, ele tá com a gente o dia todo, ele levou a gente da estação de trem pra o Taj, buscou a gente no Taj, levou a gente pra almoçar num lugar que a gente não quis, a gente foi pra outro lugar.
E agora ele trouxe a gente pra pegar um ônibus. E no total de 500 rupias, foi combinado. Eu acho que deve ser o preço, né? Porque, não sei, foi meus amigos indianos que negociaram, então eu confio neles. E agora a gente vai esperar o ônibus. Esse é o ônibus que a gente vai. Vixe, tá muito calor. Tá muito calor. Meu Deus. Gente, tá muito quente. Socorro. O ônibus. Não tem um ar-condicionado bom. Não é, né? Executivo, assim, que a gente pega no Brasil. Será que tem aqueles ônibus aqui na Índia? Porque as duas vezes que eu tive que pegar ônibus... Nossa, tá muito quente, muito abafado. Gente, olha o quão quente tá onde a gente tá. Tá vermelhão, gente. Aqui tá muito quente. Tá muito quente. Volta dele. एक दिन में मिलेगी, 2 दिन में मिलेगी, 3 दिन में मिलेगी, फिर नो भी तो कह वहाँ 2 दिन में मिलेगी, 3 दिन में मिलेगी, और फिर कहाँ से रहा इंश्योरेंस बताना से Eu cheguei 1h no aeroporto. Cansaço. Eu cheguei 11h30 no aeroporto. Agora são 1h30 e eu ainda estou esperando para fazer o check-in. Estou muito cansada. O último Starbucks antes de sair da Índia, gente. Eu e Milena, a gente ia tomar Starbucks tipo a cada 2 dias. A gente vivia na base de Starbucks, daí eu tinha que me despedir. Só que eu tô muito chateada porque eu não comprei o chocolate para as minhas irmãs. Eu queria comprar o chocolate de Oreo, que até onde eu saiba só tem aqui na Índia esse chocolate, ele é muito bom. E eu não comprei, eu não tô achando aqui no aeroporto do que eu quero. Eu tô muito chateada, de verdade. Embarcamos, Brasil, agora oficial. Tô voltando pra casa, graças a Deus deu tudo certo. Consegui ver o Taj nos 45 do segundo tempo. Essa semana foi meu aniversário. Minha última semana na Índia foi meu aniversário. E foi uma semana incrível, graças a Deus. Tudo certo. E é isso aí. Agora a próxima parada, Doha. 1% de bateria porque não tinha carregador no avião. 1% de bateria na Karen porque eu não consegui dormir. É isso aí, estamos em Doha. Agora em Doha, 00:40 no Brasil. Aqui estou eu, mais uma vez pendurada na tomada do aeroporto, esperando o meu voo. Gente, eu devo ter falado isso 1 milhão de vezes. Se eu não falei, desculpa, é porque eu tô muito cansada e eu esqueci. Mas eu tô muito cansada, muito cansada. Se eu chegar no Brasil, eu vou dormir 5 dias. Mentira, eu sei que eu não vou, mas... Caraca, tô muito cansada. Bom dia, meus queridos. Vou viajar de Fast Food, se Deus quiser. Gente, eu falando com os brasileiros em inglês, tipo, meu cérebro não tá acostumado. E eu que tô com 2 carregadores que nenhum entra nas tomadas do Brasil. Very nice. Quero saber como eu vou chegar em casa amanhã sem conseguir carregar o celular. Como vocês podem ver, esse vlog é basicamente sobre trens, carros e aviões. É só isso. É só isso. Ainda faltam mais 11 horas, eu acho. 11 horas de viagem de ônibus. Depois mais uns 40 minutos de carro pra eu finalmente chegar em casa.
E eu perdi meu fone. No avião eu perdi minhas máscaras. Não sei como. No ônibus eu perdi meus fones. É sobre isso, é sobre isso. Chegar em casa sem nada, assim, né? Enfim. É que eu falei que eu ia gravar aí, ó. Vou conseguir sair daqui. Não, fica. Tu vai abrir a porta pra eu descer? Não posso, não sei, vou fazer uma coisa. Você fica esperando, você vai vendo as coisas. Porque eu tô na posição bem curta. Deixa eu ver se ele me mandou mensagem. Essa porta, tá vendo? Quando abre, o que acontece? Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.